Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário, como é que vocês estão. Vamos aqui com um pós-jogo. Tá aqui tô gravando esse vídeo, o momento que eu tô gravando aqui são 2h20 da madrugada, aquele dia 2. Noite, madrugada agitada, por conta não só da partida do Corinthians, né? E vamos falar de Corinthians 2 e os Old Boys 1, mas principalmente por conta da saída confirmada do Roger Guedes e algumas declarações importantes do Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, na zona mista após a partida. Então vamos por parte, vamos falar da partida, começando pela escalação. O Corinthians teve algumas surpresas, né? O time que a gente vem, o apelidado time da Copinha, né? O time que estava jogando com a molecada na Sul-Americana, foi reforçado. O Luxemburgo optou por começar com o Cássio no gol, já teve a primeira mudança. Carlos Miguel começou no banco. Fagner jogando na direita, ao invés do Bruno Mendes. Bruno Mendes jogou na zaga ao lado do Murilo. Então o Gil, que foi relacionado, mas foi só opção, começou como opção de banco. E o Matheus Guidu. Então uma defesa mais ou menos daquilo que a gente imaginava. O meio de campo, sim, com bastante alteração. Maicon, que começou, é um dos destaques do Luxemburgo, vem subindo de produção, jogou novamente, hoje novamente como primeiro volante, com Juan Oliveira e Matheus Araújo, então um meio de campo mais leve e mais novo. E o ataque, com o Roger Guedes, que já foi acertado, já foi vendido para o Al Rayyan, já foi confirmado, inclusive ao longo da noite, no dia 1º, jogando com o Adson aberto na direita e o Biro sendo, vamos dizer assim, a primeira opção para, de repente, um lugar do Roger Guedes. E tinha toda uma expectativa de, mesmo que o Roger Guedes talvez não atuasse contra o Nils, era como é que o Corinthians vai se portar, porque o torcedor ficou muito preocupado na hora que falou, o Roger Guedes foi embora, o artilheiro foi embora, alguns torcedores indo para o extremo, que acabou a parte ofensiva do Corinthians, não tem mais o que fazer. Gente falando que não, agora vai cair, agora o Corinthians não tem o que fazer. E você não viu isso dentro de campo. O Corinthians jogou bem, teve um primeiro tempo onde, inclusive, o Corinthians conseguiu a vitória de virada pelo placar de 2-1 e teve um primeiro tempo onde perdeu a primeira etapa muito superior ao desempenho do segundo tempo. Começou com marcação-pressão, você tendo você perdeu o Guedes por um lado, mas você ganha com o Adson e com o Biro e o próprio meio de campo com o Matheus Araújo e o Juan Oliveira, um meio de campo mais móvel, um time mais veloz, um time com mais condição física para pressionar o adversário na sua defesa. E foi o que aconteceu. O Corinthians cansou de ir para cima do São Lourenço, além da criação de jogadas, onde o Corinthians realmente trabalhou bastante, veio com jogadas trabalhadas. Você tinha muitas. O São Lourenço, desculpa, o News Old Boys acabou errando muitos passes com a marcação do Corinthians forte. E aí, o azar do Corinthians no primeiro tempo foi que o goleiro argentino estava uma noite inspirada, praticou pelo menos umas 4, 5 defesas importantes. Não seria absurdo falar que o Corinthians merecia ter terminado a primeira etapa com uma vitória por 3-0. Fácil. Seria justo. Mas no final final da primeira etapa, de uma forma até, como é que eu vou dizer assim, destemperada, né? Faltou tato pro Corinthians, faltou ter um pouco de maturidade, talvez. Caiu na pilha, algumas entradas mais isso, o jogo ficou mais pegado e o Corinthians esqueceu um pouco de jogar bola. E nesse que esqueceu, tinha o Cássio que já estava reclamando de dores, né? Não estava 100%. Não foi falha, na verdade, também não estou citando esse caso, mas uma falha da defesa. O Corinthians acabou sofrendo o gol no finalzinho da primeira etapa. E aí veio aquela expectativa, putz, como é que vai ser o segundo tempo? Já voltou com o Carlos Miguel, o Cássio com dores acabou nem voltando. O Biro acabou não jogando bem dessa vez, jogando pela esquerda. Não teve uma atuação de destaque, entrou o Wesley. E as mudanças deram muito resultado para o Corinthians, acabou acertando o time. Você teve não demorou muito tempo, não. O Corinthians no primeiro tempo teve um pênalti marcado a seu favor, mas o VAR anulou corretamente. Na segunda etapa teve um pênalti também, e aí foi marcado sem sombra de dúvida. E houve aquela dúvida, beleza, quem que vai bater? Você não tem o Roger Guedes, o Fábio Santos também não estava dentro de campo. Aí o Yuri Alberto assumiu a responsabilidade, o Yuri que vem sendo pressionado de uma forma que eu considero extremamente injusta em relação ao próprio centroavante, né? Porque ele acabou cobrando a penalidade, empatou a partida, chegando a 9 gols e 7 assistências na temporada. Isso num ano que o pessoal tá falando que tá ruim. Então, já falei bastante sobre isso, discordo dessas críticas exageradas em cima do Yuri Alberto. E logo de seguida o Wesley acabou num passe do Romero, que entrou no segundo tempo e
Foi uma substituição que eu achei errada do Luxemburgo. Falei, não dá para você colocar o Romero. E o Romero entrou bem, conseguiu dar uma. É importante a gente falar, o Romero conseguiu, depois de muito tempo, fazer uma partida decente pelo Corinthians, uma partida boa, não decente. Vamos reconhecer. É um cara que eu não queria que tivesse no Corinthians, porque acho que não tem qualidade técnica, mas apareceu algumas jogadas, entrou focado, deu assistência para o Wesley. O Wesley apareceu dentro da área com o Yuri Alberto puxando a marcação, virou a partida e o Corinthians acabou tendo alguns problemas. O Carlos Miguel trabalhou bastante, mas quase também o Corinthians conseguiu ampliar a vitória, mas também teve perto de sofrer o gol de empate, mas terminou com o placar de 2-1. Ainda teve o Luxemburgo colocando o Gil, o Fausto Vera, muito mais para reforçar a marcação. Em termos de atuações individuais, acho que a gente pode destacar o Carlos Miguel, entrou muito bem e segue invicto, não sabe o que é derrota desde que, em todas as partidas que ele jogou pelo Corinthians, desde que ele chegou. É um goleiro alto, goleiro com muita qualidade, é um goleiro pro futuro, alvinegro. Fagner, uma partida sólida, acho que. Fagner jogou bem, Maicon mais uma vez uma grande partida, o Yuri Alberto jogou bem, se movimentou bastante e estava visivelmente mais à vontade dentro de campo. E do outro lado, acho que o próprio Wesley que entrou muito bem, né? Acabou mexendo bastante na segunda etapa, deu bastante trabalho ali pelo lado esquerdo. A grande questão, talvez, que a gente pode falar em relação ao quem não jogou bem, dá para colocar do Biro. E não gostei da atuação do Matheus Araújo também. Acho que ficou devendo um pouquinho do que a gente já viu ele jogar em outras partidas. O Corinthians vai com a vantagem do empate para o jogo de volta, então tem a chance de conseguir chegar nas quartas de final da Copa Sul-Americana, que, além de repente sonhar com um título, que pode é um passo a mais para um título, é lado importante em relação às finanças. Né? O Corinthians definiu metas esportivas focadas na premiação e com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians já ultrapassou e já compensou, inclusive, que caiu antes no Paulistão e na Libertadores. Comparando só essas competições, tirando o Brasileirão, que a gente não tem como saber qual a posição final do Corinthians agora, o Corinthians já faturou mais do que era previsto, somando a premiação. Se eu não me engano, era 30 milhões que o Corinthians estava planejando receber com oitavas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Libertadores e semifinal do Paulistão. E já passou de 35 milhões, chegando na semifinal da Copa do Brasil e mais a premiação por ter chego nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então, além de compensar, superou. Outra meta superada também foi em relação às vendas. Né? O Corinthians tinha o orçamento previa 90,1 milhões de reais em vendas de jogadores. Com a saída do Guedes, com valores confirmados pelo Duílio, né? A transferência do Al-Rayyan foi pago, o Al-Rayyan pagou 10 milhões de euros, 4 milhões de euros ficam com o Corinthians, na conversão de hoje dá pouco mais de 21 milhões de reais. Com isso, o Corinthians chegou, já ultrapassou, né, a meta que estava, a meta de 90,1 milhões. O faturamento total do Timão no ano já está em 110 milhões de reais com vendas de atletas, com um lado importante, sem você prejudicar o time, né, sem você desmontar. Analisando dos nomes que saíram, o Robert Renan, que o Corinthians acabou não recebendo, porque era por relação do Yuri Alberto, mas a saída agora do Roger Guedes, mas recebeu muito mais por conta da venda do mecanismo de solidariedade da FIFA em relação ao Malcolm. Tem a venda a receber ainda, mas isso entra em termos de valores do Lucas Piton, de 17 milhões lá para o Vasco. Então, Corinthians, nessa parte, a gestão do Duílio está indo pelo segundo ano seguido, batendo as metas orçamentárias nesse sentido. Ainda em relação dentro de campo, a grande dúvida que a gente tem, e a gente, como quem me acompanha, eu bato sempre nessa tecla, vou falar de novo hoje, tomar cuidado com o imediatismo. O Corinthians jogou bem, pegou um adversário complicado, a equipe argentina sempre dá trabalho, mas não dá para saber ainda se o time do Corinthians está em evolução. Se você pegar 8 jogos de invencibilidade, 7 vitórias, 1 empate, e não falar que o time do Corinthians hoje está com um ataque que não depende mais de nenhum jogador, um ataque que está em evolução e não depende, e uma defesa mais sólida, é meio que tapar o sol com a peneira. A gente já viu na Copa Sul-Americana, ontem, na verdade, contra o Nils, você não tinha Renato Augusto, você não tinha o Roger Guedes, e o time produziu, teve criação de jogadas. O goleiro está trabalhando, mas vamos analisar. O Corinthians teve 10 chutes a gol contra 18 do Nils Old Boys. Então vem aquela coisa, nossa,
Corinthians deu muito espaço, deixa o adversário finalizar muito. Mas assim, o Corinthians teve 6 chutes no gol contra 6 do News Old Boys. Então, elas por elas. Os dois times criaram chances. O Carlos Miguel trabalhou bastante, o goleiro adversário, o Royo, também trabalhou bastante. Mas você vê, o SofaScore mostrou, trouxe um levantamento, os adversários precisam fazer mais de 16 chutes para gol para conseguir acertar um, conseguir vazar o goleiro do Timão. Isso é sinal que a defesa está bem postada, que você tem, o time pode finalizar muito. Você está no exemplo da partida da Copa Sul-Americana. 10 chutes do News Old Boys não deram perigo, foram chutes para fora. Não teve bola na trave, que também é considerado como finalização para fora, não aconteceu isso. Então, tem uma evolução e você vê o time em algumas partidas conseguindo, não tem mais aquela dependência, não precisa do Renato Augusto num dia inspirado, não vai ter mais o Roger Guedes, não precisa de só do lado individual. Tá começando a ter uma característica coletiva nesse time. Mas como é que vai ser para os próximos jogos? Aí a gente vai ter que analisar com calma. Quem que o Luxemburgo vai colocar no lugar do Guedes? Vai colocar o Biro? O Wesley vai ganhar essa posição? O Rojas, quando recuperar de lesão, onde é que ele vai jogar? Você tem o Moscardo, quando voltar da cirurgia da apendicite. Vou colocar ele como segundo volante, então você vai tirar o Juan para colocar o Renato. Vão ter várias características, vão ter várias coisas que a gente vai analisar nas próximas partidas em relação ao Luxemburgo e também projetar o futuro do Timão, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. E aí vai ser importante, na Corinthians hoje, dia 2 de agosto, tem 14 dias para se preparar para o duelo de volta contra o São Paulo para lutar pela final da Copa do Brasil, para chegar pelo segundo ano seguido no mandato do Duírio, uma final da Copa do Brasil. E até lá tem os jogos da Copa tem os jogos do Brasileirão e também você está falando do jogo de volta da Copa Sul-Americana. Para finalizar o vídeo, vamos dar uma repercussão em relação ao que o Duírio falou após a partida na zona mista, né? E aí já tem inclusive matéria publicada lá no torcedores.com, mas trago aqui para o pessoal para pegar aqui em questão de vídeo aqui no Futijotas. O Duírio confirmou os valores, então falou, houve muito bururinho em relação a quanto que seria a negociação. O Corinthians, a venda foi de 10 milhões de euros, 4 para o Corinthians, 6 para o Roger Guedes e seus empresários. O Paulo Pitombeira, seu empresário, então isso já foi sacramentado, já foi informado, então é fato, são os valores estão abertos pelo Timão. Mais uma vez o Corinthians vem começando também a ter essa postura de não esconder os valores, está abrindo para a imprensa e abrindo para o torcedor. O Duírio comentou também que tentou, fez o máximo possível para tentar comprar os direitos do Guedes, os 60% que pertencem a ele, tentar ceder parte desses 40% para o Guedes para manter ele no clube e até mesmo tentou segurar para que ele não saísse do time agora, pudesse ficar no elenco pelo menos até a semifinal contra o São Paulo e um eventual primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Não aconteceu, o Roger Guedes já não atua mais pelo Timão. E para realmente finalizar, Duírio ele comentou, ele negou o interesse no Sanches, falou que o Sanches inclusive ele citou como centroavante e hoje não tem essa questão e adotou calma, falou que o jogador estrangeiro, por conta de todo o trâmite e a janela de transferências fecha hoje, né, nesta quarta-feira, então o torcedor não deve esperar nenhum reforço estrangeiro e aí, pelo que ele também, pegando nas entrelinhas, não deve chegar nenhum outro atleta nem para completar o elenco. Então cai um pouquinho assim, tinha apurado que viriam até 3 reforços. Chegou o Lucas Veríssimo, chegou o Matias Rojas. Era para ter contratado alguns outros atletas. Já falei com o pessoal em bastidores que problemas extracampo da torcida, essa pressão de torcedor, afastou alguns jogadores, assustou alguns atletas que estavam acertados com o Corinthians. Então, não sei se acontece alguma coisa fora da curva, o Corinthians vai seguir com esse elenco até o final do ano. E um lado importante também disso é que o Duírio falou que, como saiu o Roger Guedes, o Corinthians já ultrapassou sua meta de vendas, né? E por conta disso, o foco é manter esse elenco até o final do ano. A ideia, ele deixou claro, falou, não queremos nem precisamos vender nenhum atleta. Acho que a única exceção que tem nesse caso é o Maicon, que não pertence ao Corinthians, pertence ao Shakhtar Donetsk. Se chegar alguma proposta, aí de repente o Corinthians pode ser obrigado a vender ou ter que cobrir. Mas é isso. Então o Corinthians está encaminhado. Agora vai focar para o Brasileirão, pega o Internacional fora de casa para tentar manter essa sequência invicta. E, claro, na semana que vem pega o
o News Old Boys para tentar a vaga nas quartas de final e já começa a pensar no dia 16 o duelo contra o São Paulo na Copa do Brasil. Beleza, galera? Pós-jogo chegando ao final aqui. Abraços.